Amém, irmãos? Que Deus seja louvado, que você possa aproveitar essa noite, que Deus está movendo os nossos corações a verdadeiramente dar a Ele a nossa adoração, a verdadeiramente oferecer a Ele o melhor de nossos corações. Que você não desperdice isso. Que você hoje possa verdadeiramente fazer o que foi dito desde o início desse culto. Se entregar a Ele. Obrigado, filho. Verdadeiramente se entregar a Ele. Verdadeiramente se posicionar diante dEle com o coração inteiro, com o coração entregue, com o coração sensível. Eu peço a Deus que hoje você abra o seu coração. Eu peço a Deus que hoje você permita que essa graça que estava aqui sobre o dirigente do culto, sobre o grupo de louvor, e agora nós sentimos ela na vida dos jovens e adolescentes dessa igreja. Que você não fique anexo a isso, que você não fique à parte disso, que você se envolva com isso. Que você deixe esse Espírito Santo te envolver também. Amém? Que Deus seja louvado. Como os irmãos sabem, no mês de janeiro nós estaremos tratando sobre a temática da primícia e, como já foi falado aqui hoje, nós temos olhado para a primícia e tentado olhar, e vamos olhar nos próximos 2 domingos, de maneira bíblica, mas tentando entender aquilo que Deus tem para nós. Como que nós podemos viver ela? Como é que nós podemos, sem abraçar uma religiosidade vazia, sem se prender a um tradicionalismo que não nos pertence, viver a promessa e a bênção que Deus verdadeiramente queria que o povo de Israel e que aqueles que são salvos vivessem através dessa festa, a festa das primícias. É comum que no Brasil e a igreja evangélica a gente saiba muito pouco, apesar da gente ter livros importantes da história da igreja falando sobre primícia. É muito comum que mesmo crente que vive a vida inteira na igreja não conheça muito bem o que é primícia. E domingo nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre a festa, das 3 festas que Deus estabeleceu. A gente leu o Êxodo 36 e ouvimos que Deus foi quem estabeleceu a festa das primícias, né? Mas a gente, dentro da festa da primícia, nós falamos de um tema. Vocês lembram qual foi o tema da semana passada, não? Quem falou? Obediência, muito bom. É muito importante você, ao longo desses dias do mês de janeiro, você tentar guardar isso no seu coração. E eu faço uma pergunta retórica, você não precisa responder, porque ela é retórica, é no sentido de que, como é que foi a sua obediência essa semana? Você sabia que se você não obedeceu, você não ofereceu primícias? Se o princípio da festa, ou o princípio da primícia é obedecer, se você não obedece, logo a sua primícia é vã. O segundo pilar, ou segunda importância que a gente vê na primícias, nas festas da primícia, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, é a primazia que ela precisa ter. A palavra primícia, ela tem o significado de primeira parte. A tradução que o Felipe leu aqui de Provérbios 3, 9, fala da primeira parte. Na tradução dele, fala da primícia. Ou seja, a ideia de primícia é a primeira parte. E por que, pastor Adriano, a primeira parte? Porque primícia, ela é prioridade, ela é primazia, ela precisa ser
a primeira das intenções. Se você não olha para a primícia como sendo a primeira das intenções, você não olha para ela com verdade. É ensinado em alguns ministérios, e até alguns pregadores creem, que a primícia, para ser vivida na sua eficiência, ela precisa ser acompanhada com ofertas. Algumas igrejas, por exemplo, começam o mês de janeiro com 5, 7 Semana da Primícia. Vocês já viram isso, não? E aí o pastor aconselha que durante esses cultos você esteja em todos. Você ofereça no seu ano, a primícia do seu ano seja esses dias. Você não falte em nenhum culto, nos cultos de primícia, você se comprometa a estar com Ele, você comece o ano. Lembra da frase que a gente anunciou? Um bom começo é fundamental para um fim vitorioso. Essa ideia, na verdade, ela tem a ver muito com primícia. Por quê? Porque a ideia de você dar a prioridade a Deus, você buscar primeiramente o reino de Deus, como Mateus 6,33 nos ensina, ou seja, eu me volto para Deus em primazia, Ele é a minha prioridade e as demais coisas serão abençoadas. Por quê? Porque eu coloquei Deus como alvo, Ele é o alvo principal, Ele é o centro de todas as coisas, Ele é a razão de todas as coisas. E falando sobre a temática ainda da primícia e olhando para alguns ensinamentos, você vai encontrar, lendo, ou em alguns artigos, ou até ver em algumas denominações, que é ensinado, por exemplo, que primícia, ela deve ser uma oferta separada do dízimo. Diferente do que o diácono Felipe ministrou aqui hoje. Por que você está falando isso, pastor Adriano? Porque você pode chegar em uma igreja ou ouvir um pregador, não do nosso ministério, eu espero, mas que ele vai dizer para você que primícia não é dízimo. Porque na Bíblia a primícia não é dízimo. E é verdade, a gente tem ensinamentos na Bíblia de que a primícia e os dízimos elas eram separados na festa. A festa das primícias era uma coisa e os dízimos eram outras. Mas o que Deus espera de nós não é que a gente traga para a Igreja Evangélica de Pinheiros em Suzano, ou no Ministério de Pinheiros, a festa das primícias sendo uma oferta avulsa do dízimo. O que Deus espera de nós com a festa das primícias que pertence aos judeus, que é o Shavuot, né? Não é, na verdade, que a gente adote o Shavuot na nossa igreja, comece a fazer culto do Shavuot e agora tenha todo esse... Não é isso que cabe para nós. O que Deus espera de nós é exatamente o que o diácono Felipe falou aqui hoje. É que a oferta e o dízimo, ele tenha valor de primícia. Ele tenha sentido de primícia, o culto tenha sentido de primícia, estar na igreja tenha sentido de primícia. Não dá para você estar aqui entre nós, dizendo que veio adorar, por exemplo, e enquanto eu estou falando, você está navegando na internet. Isso não é primícia, você não oferece a primazia do culto para Ele. Você está mentindo para Ele se você diz que veio entregar um culto a Ele, mas você está no Netflix agora. Você está vendo o que o grupo do seu trabalho está falando. Você está vendo o que está rolando nos feeds do Stories, ou nos Stories do Instagram. Agora não é hora disso. A intenção agora, a prioridade do culto é fazer o que os levitas, os cantores aqui disseram, é a gente se entregar a Ele, é a gente se voltar para Ele, é a gente concentrado, com intenção, racionalmente, porque esse é o culto racional. Eu vi a igreja para adorar ao Senhor, então eu adoro a Ele intencionalmente, racionalmente, em espírito e em verdade. Eu quero caminhar um pouquinho com vocês, e para isso a gente precisa ler Levítico 23. Se você puder abrir a sua Bíblia, se os irmãos da mesa puderem nos ajudar, colocando ali. Olha que imagem bonita. do 9 ao 11, alguém achou, não? O versículo 9 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhe:
quando houverdes entrado na terra que vos dei, que hei de vos dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejas aceito. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Que dia seguinte ao sábado é esse? O domingo. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo é o primeiro dia. A ideia é que o primeiro dia da semana também fosse a primícia do povo. Nenhuma festa de primícia se dava, nenhum mover de molho se deu e nem se dá ainda em Israel por conta de qualquer dia da semana. Nenhuma primícia funciona ou dá certo que aconteça no sábado, na terça, na quinta, na sexta, porque não era a orientação bíblica. Nesse tipo de festa, ela deveria ser organizada para que no primeiro dia da semana, assim a festa do Pentecostes nunca acontecia no calendário, num sábado, numa terça, numa quinta. Ela acontecia especificamente num domingo, porque era no quinto, como é que fala isso? 50º dia, né? É sempre complicado falar isso. No 50º dia, porque esse é o sentido de Pentecostes, 50 dias. E esse dia era um domingo. Veja. Olha que troca maravilhosa. Eu abro um parênteses aqui. O que o povo de Israel precisava mover, entregar no sacerdote, para que o sacerdote pudesse movimentar no altar e Deus pudesse aceitar. O que o povo precisava levar? As ofertas do trigo. Isso era o que o povo deveria oferecer no último dia das festas da colheita, que era o dia de Pentecostes. O que Deus deu para nós em Atos 2? O que Ele moveu? Atos 2 representa a colheita também. Lembra que eram 120, mas no final acabou com 3.000 almas se rendendo ao Senhor? Deus aceitou os 120 como primícia, e a sua primícia ao povo foi o Espírito que Ele deu, que a Bíblia diz que se moveu no meio deles. E aquele mover, como prova de aceitação, Ele fez uma colheita de 3.000 almas que se renderam a Deus. Isso aconteceu num domingo, primeiro dia da semana. A ideia de nós termos a primícia como oferta de prioridade, a ideia de nós termos a primícia como primazia, aquilo que eu ponho no meu coração, de primeira intenção, propósito primário. Assim como foi ensinado aqui hoje, através das ofertas e dos dízimos, elas devem ser primazia. Mas pastor, eu recebi na terça-feira, como que eu posso ter vivido uma primícia? Irmãos, não é o dia da terça, é a separação no coração. É eu receber o salário e dizer, opa, essa parte aqui é do Senhor. Isso aqui é do Senhor. E eu não quero ficar falando no sentido de oferta, mas é impossível não falarmos de entrega, de valores, ou de ofertas, ou de dízimos. Até porque, olha o que está escrito em Provérbios 3:9, foi lido aqui hoje. Que as vossas ofertas sejam uma primazia. Na minha tradução, está escrito, seja a primeira parte. Em algumas traduções, talvez esteja escrito a prioridade dos seus bens, em alguns da sua renda, e outros daquilo que foi adquirido. Mas o que eu gostaria que nós entendêssemos é que o que Deus espera e o que a primícia nos ensina, e o que ela na verdade serve tipologicamente para nós, que não cremos que devemos guardar a festa da primícia, mas cremos que podemos viver a tipologia dessa festa e nos apossar da bênção que está nela, e viver na nossa vida esta graça, olhando para esses pilares que falaremos nesse mês.
É viver isso, é primeiro entender que Deus, Ele quer que nós sejamos obedientes a Ele. Não adianta oferecer com prioridade, mas sem obediência. Não adianta você pegar a sua renda e dizer assim, tenho que tirar 10%, né? É porque eu tenho que ser obediente. Não, precisa ser com primazia, mas com coração alegre. Venho hoje entregar. Venho hoje entregar. Nós cantamos aqui isso. A ideia é levar a Ele com prioridade, como verdadeira primeira parte. Se nós estivéssemos falando em uma aula de oferta e dízimo, eu diria, você recebeu algum valor? A primeira parte é aquilo que a intenção do seu coração resolve. Mas como que a gente faz às vezes? A gente pensa na água, na luz, na casa, no aluguel, na loja, na filha, aí por último, não, tem ali a... Primazia é primeiro pensar nele, é buscar primeiro o reino, aí demais coisas, aí sim. Em uma aula que nós tivemos aqui, numa sexta-feira, nos cultos de ensino, a gente falava que a gente até comete um erro, porque quando a gente vai fazer o nosso levantamento, a nossa organização financeira, como é que a gente faz? Organização das dívidas. Aí a gente põe lá, dízimo. Ora, querido, dízimo não é dívida. Ela não entra lá. Dízimo não entra naquela sua lista. Dízimo não é seu, é dele, já está na lista dele. Não entra ali, você já separa, entrega para ele. Aí você começa a sua lista, sua conta, seu médico. Era assim que a gente, lembra que a gente falou disso? Isso, essa organização desse jeito é primazia. Pensar desse jeito, se propor desse jeito é primazia. Se você faz diferente, se ela vai lá para o final da lista, se ela entra na lista de dívidas, se ela entra nas contas da casa, já está tudo errado. Porque esse valor não poderia entrar, e eu infelizmente preciso falar de valor nesse sentido, só para a gente ter isso mais didático, para a gente compreender, porque a igreja é uma igreja que participa com dízimos e ofertas. O versículo diz assim, e no dia em que mover, ou 12, tá, irmãos? E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano de holocausto. A ideia de ligar a primícia ao cordeiro no Velho Testamento tinha uma tipologia muito importante. A festa de Pentecostes, que você lê em Atos 2, ela acontece exatamente 50 dias depois de Jesus ter sido morto. Vocês sabiam disso, não? Após Jesus ter sido morto, 50 dias depois, a dia da Páscoa, lembra que a gente falou que começava, no final da Páscoa começava a festa das primícias? 50 dias depois. E Jesus é visto pelos apóstolos, e aí a gente precisa falar dos apóstolos, senão as pessoas vão achar que a gente está preso apenas ao Velho Testamento. Jesus era visto como a primícia da ressurreição. Aí talvez alguém vai dizer assim, mas não, pastor Adriano, está muito enganado isso. Jesus não pode ter sido a primícia da ressurreição. No Velho Testamento nós temos gente que foi ressuscitada. Não tem, não? Lembra do rapaz que foi ressuscitado? Quando Eliseu caiu na cova? Eu fico lendo aquele texto e acho muito engraçado, porque estavam sepultando uma jovem e o defunto caiu no túmulo de Eliseu. E eles estavam sepultando, mas veio o exército contra eles, e no meio do sepulcro, que se dane o morto, né? A primeira cova que apareceu, eles jogaram. E saíram correndo. Imagina a cena, Giovanni. Então deve estar ali sepultando um parente. O pessoal gostava do menino, né? Primeiro sepulcro que caiu, mas agora eles precisam correr mais. Não agora por causa dos inimigos, porque aquele que eles jogou no sepulcro ressuscitou e está correndo atrás deles. E provavelmente não é para reclamar porque jogaram ele no sepulcro. Agora estão correndo porque olham para trás, mas a gente não estava enterrando aquele cara que está vindo ali atrás. Estão com medo agora. É interessante a gente pensar que Jesus é a primícia e entender isso. Por que a Bíblia e os apóstolos não é a Bíblia
no sentido de interpretação, por que os apóstolos, e Paulo, o apóstolo Paulo, chama Jesus e faz essa tipologia de Cristo sendo a primícia da ressurreição? É porque, irmãos, até Cristo, e não houve outro até agora, que foi ressuscitado em corpo, glorificado. Sabe o corpo que eu e você esperamos ter? Não esse aí que a Júlia tem cheio de dores. Um que não tem dores, Júlia. Um que não fica doente. Um que não envelhece, irmã Maria. Um que é perfeito, um corpo glorificado, o único ressuscitado e a primícia da ressurreição é Cristo, porque Paulo está falando da glorificação do corpo. Paulo não está falando de ressuscitar, até mesmo porque os apóstolos ressuscitaram mortos. E esses mortos não são a primícia da ressurreição, nem mesmo aqueles que, quando o sepulcro abriu e entraram em Jerusalém, não são a primícia da ressurreição. A primícia da ressurreição é Cristo, porque é a primícia do corpo glorificado. E um dia eu e você seremos na consequência da primícia, porque Deus aceitou a primícia, e se a raiz da primícia é santa, logo toda árvore o é, e nós seremos ressuscitados com Ele, com o corpo perfeito. Nada caído, viu, irmãos? Nada acabado, nada velho, nenhuma cicatriz, nenhuma mancha. Totalmente perfeito. Talvez as pessoas não entendam a importância da prioridade. Talvez as pessoas não entendam a importância que a primícia dá, ou que Deus dá a primícia, e elas tendo primazia. E aí agora eu faço de novo alusão ao que o diácono Felipe falou, a importância da oferta ter sentido de primícia, porque é assim que nós temos nesse ministério. O dízimo precisa ter conotação de primícia, as ofertas precisam ter conotação de primícia, o culto precisa ter conotação de primícia. Nós não precisamos ter um culto de primícia, por isso nós não estamos chamando janeiro do mês das primícias, e esse mês nós não estamos chamando de cultos de primícia, porque nós não temos cultos de primícias. Todos os cultos são uma primícia para o nosso Deus. Mas para que você entenda, e quem lê aí a Bíblia e às vezes fica indignado e não compreende por que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. Por que Deus olhou para Abel, mas não olhou para Caim? Por que Deus recebe Abel, mas não recebe Caim? E a gente tem gente que lê a Bíblia e diz, não acredito nisso. Vamos dar uma olhada aqui em Gênesis 4, versículo 4. E diz assim o versículo: E Abel trouxe dos primogênitos da sua ovelha a sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Por que Deus atenta para a oferta de Abel e não para a de Caim? O que Abel está oferecendo aqui? Um primogênito. Deus olha para o primogênito como uma primícia. Você sabia disso, não? Você sabia que os nossos filhos primogênitos, eles eram vistos por Deus e são vistos por Deus como a primícia do Senhor do seu ventre? A primícia do homem são os seus primogênitos no Velho Testamento. O Salmo 105, dá uma lida, vamos abrir para a gente entender, porque senão eu fico falando e a gente... Salmo 105, versículo 36, se você puder abrir. Quando Moisés, no Salmo, ou quando o salmista está citando a história do povo de Israel, como Deus tirou o povo de Israel com o braço forte, você vai ler o Salmo inteiro, é grande o Salmo, você pode ler na sua casa, são 44 versículos, mas no 36 ele diz uma frase que Deus mandou Moisés dizer a Faraó: e feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias da sua força. Deus estava falando para Faraó: olha, eu vou ferir os primogênitos da sua casa, eu vou ferir a primícia das suas casas, porque vocês não me deram. Deus vai ferir
Primogênito para Deus é primícia. Irmãos, quando Deus pede ao povo de Israel as primícias deles, ou quando Deus pede de nós que nós entreguemos a Ele as nossas ofertas e a nossa vida, e o nosso louvor e a nossa adoração como primícia, não pense que Deus está pedindo algo que Ele não tem oferecido antes. Ele antes ofereceu isso para nós. Deus normalmente pede para nós aquilo que Ele também já deu para nós. Ou vocês não lembram que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, o primogênito da criação? Ele é o primeiro de todas as coisas. Ele é dele que a Bíblia fala que sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Senhor de toda a criação. Olha o que ele te ofereceu. Ele te deu o Cristo, o primogênito dele. E não só primogênito, só para você entender, porque eu tenho uma primogênita. Mas eu tenho mais 2 filhas. Se eu passasse o cutelo no pescoço da minha primogênita, a do meio ia ficar feliz, estou brincando. Estaria tranquilo, porque eu ainda tenho mais 2, não é não? Não, não estaria não, eu quero a minha. Mas, o que Deus nos ofereceu não foi só o primogênito dele, foi também o unigênito dele. O único. E nós somos cordeiros dele, somos feitos filhos de Deus na herança de Cristo, tá? Olha que interessante, nós somos feitos filhos de Deus na herança de Cristo. E isso é importante para nós. Mas a primazia é Cristo. Por que muita gente fica com dificuldade de entender? A tradução, alguém tem ela aqui na igreja? Ara. Almeida, revista e atualizada, não? Alguém tem essa tradução? Gênesis 4, onde ao invés de falar que Abel entregou o primogênito, vai estar escrito assim: Abel entregou o primogênito, a primícia das suas ofertas. Alguém tem essa tradução, não? Olha lá tem o pessoal que tem lá. Coloca ali para a gente. Revista Ara. Edição Ara, né? Ou tradução Ara. E feriu também... Não. Gênesis 4:4, por favor. Essa é a CF, essa eu acho que não vai estar, não. Não, tem que ser a Ara. Ninguém tem Ara? O tem aqui, ó. Na Ara está escrito assim, ó: e Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste, agradou o Senhor de Abel e de suas ofertas. Por que Deus recebe? E por que é importante a primícia? Por que é importante a gente transliterar ou fazer essa tipologia nas nossas ofertas e na nossa vida e na nossa adoração como primícia? Porque Deus atenta para aquilo que foi colocado como primazia no coração, que foi colocado como primeira intenção, como propósito do coração. Qual é a intenção do seu coração? Nós abrimos o culto aqui hoje e o diácono dizia: eu não sei se você veio ver os seus amigos, tal, se você veio para rever colegas, mas essa não é a prioridade de nós estarmos aqui. A primazia de estarmos aqui é ver Jesus, é estar com Jesus, é adorar Jesus, é sentir Jesus, é celebrar a presença dEle, é invocar a sua presença. Esse é o intuito principal. Por isso Deus então atenta para a oferta de Abel e despreza a de Caim. Porque para Caim, ele não pegou a primazia, ele pegou lá de suas plantas, das suas ofertas, da sua fruta, da sua plantação, ele pegou algumas coisas, ele não pegou as primeiras coisas. E quando ele separou, ele não separou assim: antes de eu comer, antes de eu degustar disso aqui, eu vou separar primeiro para Deus, e agora eu vou comer, porque era assim que deveria ser feito. Foi isso que está escrito em Levíticos. Quando o povo plantava e nascia, antes dele comer, é como se você plantasse um pé de jabuticaba. Lembrei agora do Gilvan, que ele
trouxe umas para ali, ele foi buscar lá, né? Amora, perdão. Amora. E as primeiras Amora, ele separasse uma porção e dissesse, Senhor, isso aqui eu vou levar para o Senhor. E quando é que ele vai, qual parte que ele vai comer? A outra parte. Depois que ele separou e guardou aqui, essa aqui é de Deus. Aí agora ele vai e come do resto. Quando ele fosse na igreja, ele levava aquilo que foi separado primeiro. Mas não se comia antes de separar primeiro. Prioridade era primeiro Deus. Prioridade era pensar em Deus. Prioridade, a festa das primícias é prioridade porque primeiro você precisava separar para Deus. Por isso o ensinamento do dízimo aqui hoje está muito assertivo, está muito correto. Porque se você faz assim, depois eu pego lá no vale, lá no 13º eu pago os dízimos atrasados. Você já viu gente que deve dízimo, né? Já viu gente que fala assim, aí Senhor, eu estou igual o Chaves, no finalzinho do ano eu pago tudo. Deixa eu te contar uma coisa, não se deve dízimo. Tá? Você não deu, não deu. Não se deve. Se você trouxer ele do mês passado, esse mês, ele vai entrar como oferta. Dízimo é primazia. Se nós pensarmos no dízimo, tá? Se você não crê na doutrina do dízimo, tudo bem, mas a sua oferta deve ser primazia. E se sua oferta também, eu separei uma oferta para o Senhor, do resto, isso não é oferta. Às vezes a gente vê igrejas que fazem cultos de primícia, os irmãos trazem alimentos, né? Assim, porque a gente entende que primazia é só alimentos, né? Igrejas têm isso, culto de primícia, aí está aquele monte de comida, né? Aí é só café caboclo, é só fubá, só sal, a gente só traz o pior. Só sal. Parece que a igreja tem um bando de boi que só come sal. Não, não tem. Eu acho engraçado, as pessoas usam o sofá, o guarda-roupa, as roupas. Quando a roupa está toda rasgada, esburacada, o sofá está furado, mola saindo para fora, o fogão não tem mais nenhuma boca, o micro-ondas não liga. Pastor, o senhor quer de oferta para a igreja? Não, não quero, tem que funcionar. Não presta, joga fora. Resto, Deus não quer. Ai, pastor, mas está bonzinho, dá para usar, não tem problema. Isso a gente vê, a gente junta a roupa aqui, boa, né? Mas, irmãos, está rasgado, não dá, não serve. Não, a gente tem um montão jogado ali, às vezes. Deixa eu aproveitar para fazer um desabafo, né? Não tem nada a ver com a pregação, é só um desabafo pastoral. Os pastores deviam pegar essa parte e usar nas igrejas, porque é um desabafo ministerial. Irmãos, a ideia da primícia sempre terá conotação de prioridade se nós não olharmos para isso. Quando nós falamos que Jesus ressuscitou, Marcos 16, 9, se vocês puderem abrir, Marcos 16, 9, vai dizer assim, cadê? Deixa eu achar aqui, irmãos. Marcos 16, 9, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Olha só, quando Jesus ressuscita, ele ressuscita num dia de primícias, num domingo, na primeira hora da manhã. O que Jesus estava nos oferecendo nesse dia? A vida eterna, irmãos. A prova de que nós também somos alcançados com isso. Por que ele não ressuscitou numa terça? Jesus é a primícia da ressurreição. Eu estou só lendo para a gente se encaixar nos textos, não achar que o pastor está inventando da cabeça. Quem fala que ele é a primícia da ressurreição? 1 Coríntios 15, 20, já falei que é Paulo, mas só para você não achar que eu inventei da minha cabeça. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dorme. Jesus é olhado pelos apóstolos, pelo olhar apostólico, como a primícia. Irmãos, eu quero te convidar essa noite
a ter Jesus, ou olhar para Jesus, ou pensar em primícias como primeira oferta. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui, nós vamos cantar esse último hino que eles cantaram. E eu gostaria que agora você pensasse nisso. O Jonathan ministrava aqui com muita graça e ele dizia, se você não tem feito isso, essa é a sua oportunidade. Oportunidade de você se arrepender. Oportunidade de você olhar para isso e dizer, Senhor, eu não tenho vivido desse jeito. Às vezes eu estou no culto, mas a cabeça está lá, eu não tenho dado prioridade para o Senhor, nem na igreja. Eu estou preocupado com o filho que está lá fora, eu estou preocupado com a conta da segunda-feira, eu estou preocupado com isso, com aquilo. Ei! O culto deve ser primícia, oferta ao Senhor. Eu sempre digo aqui, ensino a igreja, Deus não recebe nada sem antes receber o ofertante. Sua vida entrega a Ele primeiro. Deus não vai receber nada de você se você primeiro não levar uma vida de primícia a Ele. Coloca primeiramente o reino de Deus na sua vida. Que tal começarmos? Nós citamos aí no Twitter essa semana, por sinal estamos chiques, temos Twitter, tá, irmãos? Pode seguir lá. Que a nossa ideia é priorizar Jesus. Eu quero te convidar para nós louvarmos esse hino agora. Porque ele é muito coerente com essa palavra, ele contextualiza muito a pregação desta noite. E eu gostaria que você hoje pensasse nisso. Semana passada você aprendeu que a base da primícia é a obediência. Hoje você está aprendendo que a base é a primazia, é a prioridade. Priorizar a Cristo em primeiras as coisas. Priorizar Ele de manhã. Sabe, irmãos, há 1 ano, ou 2, ou 3, depois que a internet entrou, eu percebi que as minhas manhãs estavam sendo roubadas pelo meu celular. E o Espírito Santo falou no meu coração, você não tem oferecido amanhã para mim. A primeira coisa que você se preocupa é se alguém está pedindo oração, é se alguém da igreja mandou mensagem, é se alguém da igreja está precisando de você de manhã, ou se no Facebook tem alguma coisa, ou se no grupo do ministério chegou alguma mensagem. Ei, eu sou sua prioridade, volta-te para mim. Eu não olho para o celular enquanto eu não falo com meu Deus de manhã. Eu não quero saber se minha mulher mandou... Não acontece, mas esse recado fica para vocês que namoram e que correm logo de manhã para ver se a namorada mandou uma mensagem. Ei, esquece a namorada, lembra de Deus primeiro. Deixa eu ver se o meu chefe deixou uma mensagem ontem para mim. Esquece o chefe, ora a Deus de manhã. Tem um momento com Ele, coloca um devocional. Pastor, não sei fazer devocional. Tem aplicativos para fazer isso. Não sai de casa sem orar, sem dizer para Ele, Senhor, o Senhor é a minha prioridade. O Senhor é a coisa mais importante da minha vida. Lembra de mim, Senhor Deus, porque eu lembro do Senhor. Eu dependo de Ti, Senhor, para ir para trabalhar e voltar vivo para a minha família. Para vender, para comprar, para cuidar, Ele é o Senhor. Vamos louvar, amém?